Bom dia ou boa tarde, pretas e pretos. Estou aqui, Manu, com o laço da preta feitada, que é a minha grife de laços, né, para poder falar hoje sobre como a branquitude se beneficia tanto dos privilégios que tem nos espaços deles, como querem os nossos espaços. Eles criam toda uma estrutura que humilha, que violenta, que mata os pretos. Isso desde a África, porque não fique pensando que todas as guerras, todas as coisas ruins que aconteceram na África, teve outro causador que não o branco, o europeu. E que isso incidiu em toda a situação que nós passamos hoje por conta da escravização do nosso povo. Eu vi três situações essa semana que eu fiquei observando como o branco se beneficia até das nossas narrativas, né? A primeira situação foi a questões de adoção de filhos, né? Muita gente louva o casal de olhos azuis porque adotaram crianças pretas na África, né? Sem analisar que toda a questão social de mães que entregam seus filhos para adoção, de mães que não podem cuidar dos seus filhos, são criadas por a estrutura branca, que tira de nós a dignidade e o direito de criar nossos filhos. Quantas de nós não temos condições ou criamos nossos filhos em situações precárias? Isso não é à toa. É porque essas pessoas são privilegiadas e nós não temos direito nem à dignidade. Então essas pessoas já vivem dentro dessa estrutura que as privilegia às custas da nossa dor, porque somos nós quem somos a força de trabalho que ganha pouco para que essas pessoas tenham muito dinheiro e uma vida muito boa. E essas pessoas vêm para cá, adotam as crianças pretas de mães que não têm condições de criar e fica aí na mídia, nos espaços, tirando de o miseravão que salvou uma criança preta, sabe? E aí eu vejo, mas se as pessoas não têm condições de criar, por que a pessoa branca não pode criar? A questão é, vocês brancos não fazem questão de mudar a estrutura, porque para vocês é lindo vocês serem privilegiados e depois tirar uma de salvadores. Não é isso? E aí vem uma outra situação, um vídeo de um cara escroto que foi pra rua e ele é tão sacana que ele deixou alguém gravando, porque eu não sou criança. Eu tô vendo que o cara foi lá, falou com as duas irmãs que viviam na rua, foi comprar comida e voltou. Se fosse outra pessoa que estivesse gravando, não ia esperar ele ir comprar comida e voltar, né? Então o cara vai, pergunta se ela quer comer e tal, e compra comida, uma comida diferenciada que você vê no vídeo, que a dele é de um jeito e a dessa pessoa é de outro. E ele fica o tempo todo brincando com a menininha para dizer que ele acha que a menina é gente, né? E o tempo todo tentando forçar aquela criatura, aquela mulher que mora na rua, a se mostrar feliz, positiva, como se viver na rua fosse uma bobagem, como se eu, morando na rua, fosse ter um pensamento positivo e de repente eu ia conseguir viver uma vida diferente. Como se essa vida que aquela pessoa da rua, que mora na rua, está vivendo, não fosse também uma condição criada por essa sociedade racista. E aí esse cara se senta no chão e fica tirando onda, né? E dando bom dia a todo mundo para ver se as pessoas ajudam ela. É uma cena bizarra. Parece um ator global, uma coisa ridícula. E o que mais me deixa triste é que as pessoas ficam batendo palma para isso. Que o mundo precisa de mais pessoas assim. Que ele é um anjo. Anjo nenhuma, minha gente. Que anjo! Essa pessoa acaba ali, aquela cena toda, vai para sua casa, joga até a roupa fora porque sentou no chão e vai comer sua boa comida, dormir na sua boa cama e gozar dos seus privilégios.
E aquela outra criatura que estava lá comendo a migalha que ele deu vai continuar vivendo na rua. Porque essas pessoas não querem que a estrutura mude. E aí vem uma outra situação que foi Miguel Falabella usou suas redes para contar a história do Ubuntu, ou Ubuntu, que é uma filosofia africana, uma filosofia do continente africano. E aí ele vem contar toda a história do Ubuntu, né, do que significa Ubuntu. E eu fiquei pensando assim, os dois vídeos que eu já vi de narrativa de Ubuntu, todos dois são brancos. Um é pastor e o segundo agora é Miguel Falabella. A narrativa é nossa, mas eles estão usando essa narrativa. Pense bem, e as pessoas valorizam a narrativa do branco. Então, o que eu estou querendo dizer é que o branco, ele não só tem os privilégios dele, de estar nos espaços dele e não ser incomodado, de ter os privilégios de comer bem, viver bem e de ter os melhores empregos e de ter um Estado voltado para eles, como eles querem ter o privilégio de usar o que é nosso. Porque a narrativa é nossa. Ele está usando como uma pessoa que está usando a filosofia africana para falar sobre a vida, mas não é, gente. A filosofia é nossa, entendeu? E eles usam para poder tirar de que eu gosto da África, de que a África, mas ninguém está preocupado em mudar a estrutura. A pessoa branca que adota uma criança preta não está preocupada em mudar a estrutura para que mulheres pretas tenham condição de criar seus filhos. Porque isso é que deveria acontecer. Nós deveríamos ter condição de criar nossos filhos. Nós deveríamos ter dignidade. Não é isso? Aquela pessoa que mora na rua, ela não deveria morar na rua. Ela deveria ter direito a ter casa, a ter comida, a ter vida digna. E não tem. E eu não vou ficar esperando que esses salvadores, que não salvam porra nenhuma, venham pra cá mudar nada. A gente precisa acordar, parar de bater palma pra maluco dançar, parar de bater palma pra branco que se tira de Salvador, de anjo, e começar a pensar em mudar a estrutura, nós por nós fazendo o pouco que a gente puder pra mudar a nossa estrutura, sabe? Pra parar com esse negócio de achar que branco vai salvar a gente. Fazer o possível para criar meios de se organizar, para que menos pessoas nossas morem na rua, para que menos pessoas nossas não saibam ler, para que mulheres que não tenham condição de criar seus filhos sejam amparadas. A gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e de bater palma para branco, que fica tentando se mostrar salvador. Branco não salva nada. Porque são eles que criam a estrutura e, no mínimo, se beneficia dela. Acha muito bom ter o privilégio de ter uma vida boa, de ter filho natural e ainda criar os filhos dos pretos para poder sair na mídia de eu sou o miseravão, eu sou o maravilhoso. Vamos acordar, gente. Porque a gente não pode deixar os brancos entrarem nos nossos espaços, tomarem aquilo que é nosso, ainda tirar a onda de que eles são ótimos, que eles são maravilhosos, porque tudo isso aí, todo o mal que a gente vive, vem deles, vem da mão deles.